Olá, queridos. Aqui fala o pastor Jason e esse é o nosso devocional da Igreja de Nova Vida em Piedade, acompanhando o plano de leitura bíblica anual. Hoje, dia 2 de maio de 2022, estamos lendo o primeiro livro de Crônicas, do capítulo 12 ao capítulo 15. E não são textos apenas falando de nomes e genealogias. Há muitos nomes sendo citados, mas quanta coisa interessante está escondida nesses capítulos que nós estamos lendo hoje. Capítulo 12, ele fala dos aliados de Davi, gente que se ligou a ele enquanto ele ainda estava sem ser rei em Israel, apenas vivendo longe de Jerusalém, mas muita gente boa foi se ligando a ele. E aí o exército dele cresce, agora Saul já é morto, e aí ele começa a se preparar para reinar sobre todo Israel. Vem o capítulo 13, onde ele programa trazer a arca para Jerusalém, e a primeira tentativa dá errado, morre alguém que tentou tocar na arca, quando aparentemente ela ia cair de cima do carro de bois. Vem o capítulo 14, onde Davi ganha um palácio, um rei, o rei de Tiro, chamado Irão, decide enviar uma caravana de pedreiros e carpinteiros e toda a madeira e construir um palácio para Davi. Olha que presente! E aí ele fala de algumas vitórias. O capítulo 15 termina o texto de hoje falando sobre a arca sendo novamente trazida para Jerusalém e agora com resultados positivos. Mas algumas coisas nos chamam a atenção aqui. Uma delas, eu quero destacar que no capítulo 12 diz que havia da tribo de Issacar 200 chefes que sabiam como Israel deveria agir em qualquer circunstância, e eles comandavam todos os seus parentes. É interessante que para comandar, mais do que força, é preciso ter conhecimento. Às vezes nós nos equivocamos nesse conceito, achamos que se eu tiver força, se eu tiver poder bélico, se eu tiver autoridade, eu vou comandar. E o texto diz que haviam 200 chefes que sabiam como Israel deveria agir em qualquer circunstância. Você sabe como agir em qualquer circunstância? É preciso conhecimento, e Davi valorizou esses homens. No capítulo 14, um outro detalhe interessante, fala que Davi consulta o Senhor antes de ir para a guerra, e o Senhor diz para ele: assim que você ouvir um som de passos por cima das amoreiras, saia para o combate, pois este é o sinal de que Deus saiu à sua frente para ferir o exército filisteu. Para ouvir passos é preciso estar muito atento, muito focado. E para seguir os passos de um Deus invisível, você tem que prestar atenção no som dos passos dele. E quero concluir essa meditação falando sobre isso. Você tem ouvido os passos do Senhor? Quando os passos do Senhor foram ouvidos lá no Éden, a Bíblia diz que Adão temeu porque tinha feito coisa errada. Que no dia de hoje possamos estar atentos aos passos do Senhor, para seguir a Ele, e assim como aconteceu com Davi, nós vamos ser conduzidos à vitória. Que o Senhor te abençoe rica e abundantemente.